Olha, irmãos, eu confesso para vocês, o meu coração se partiu ao assistir esse vídeo aqui que eu vou mostrar para você. É um testemunho triste, na verdade é um testemunho. E a gente começa a se perguntar a que ponto o ser humano pode chegar. Irmãos, quando o homem ele já tem a natureza maldosa por causa do pecado, mas quando ele dá brecha para o inimigo, olha, o inimigo causa uma destruição tão grande. Mas eu vou te mostrar que nessa história aqui existe uma lição muito importante para mim e para você. Por isso eu quero que você fique até o final, até mesmo porque o final vai revelar todo o vídeo. Então, é muito importante que você assista aqui junto comigo. Eu quero falar aqui algumas verdades muito importantes que servem para mim primeiramente e para você também, tá certo? Todos nós estamos suscetíveis a isso aqui que eu vou te mostrar no vídeo, tá certo? Então assista aqui comigo, é o vídeo da Maísa Ribeiro, uma mulher que prega, uma pastora. Ela tem um canal aqui no YouTube e eu tenho certeza que você vai ficar impactado com essa história aqui. Presta atenção, muita atenção. Eu vou contar uma história para vocês. Há 20 anos atrás, eu fazia parte de uma mesa numa associação. E ouvi uma das histórias mais tétricas que eu já vi na minha vida. E pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido essa história aqui entre vocês. E se já ouviram, vão lembrar comigo essa história com dor. Uma certa ocasião, numa igreja de um certo lugar no Brasil, uma mocinha pediu licença para conversar lá na frente, no microfone. Ela frequentava a igreja há um ano e pouco. E ela pegou o microfone da mão da moça que estava terminando a escola sabatina e falou: eu tenho que contar para vocês um pecado meu. E as pessoas paralisadas olhando ela falar. E ela disse: eu quero contar para vocês. Estava ali na igreja naquela hora o pastor se arrumando ali, ajeitando alguma coisa, a esposa do pastor com os 2 filhos, mais ali no lado da esquerda, da minha esquerda, e a igreja toda ali junta. Vocês sabem que entre a escola sabatina e culto a igreja fica bem cheia. E ela disse: eu tenho que contar o meu pecado para vocês. E o pecado que eu tenho que contar é que eu sou amante do pastor. Olha isso, irmãos. Na hora que ela disse isso, a esposa do pastor desmaiou ali na hora. E os filhos correram para acudir. E o pastor veio para ela e falou assim: o que você está falando? Você enlouqueceu? Que isso, menina? Ela falou: eu tinha que contar, eu preciso resolver meu problema. Eu preciso salvar a sua alma. Eu preciso resolver você. Os danitas, eles sempre usam essa: cuidado, eu preciso ajudar. Sempre usam a palavra da ajuda, viu? E naquele momento a igreja toda ficou em alvoroço. Eu não preciso dizer que não houve culto. Não houve culto. Não conseguiram fazer o culto. A esposa do pastor foi levantada dali, foi levada lá para fora. O pastor não sabia o que fazer. Começou a dizer: irmãos, por favor, isso é um grande mal-entendido. Ela dizia: não é, meu bem. Eu precisava dizer, eu tenho que salvar você e tenho que salvar a mim. E ela foi levada para um quartinho, a esposa do pastor foi atrás e começou a conversar com ela, e falou com ela, e foi um alvoroço muito grande. E ela disse: olha, eu vou te provar que isso é verdade. Nós combinamos que ninguém nunca ia saber, foi uma coisa muito bem feita, mas eu preciso te contar. E falou para a esposa do pastor: prestem bem atenção nisso que eu vou dizer. Falou: só tem uma maneira de você me acreditar, vem aqui. O seu marido tem uma marca na genitália dele. E a marca é assim, assim, assim. E a esposa olhou para ela e acreditou nela na hora. Sabe por quê? Porque aquele pastor nunca tinha tido contato sexual com nenhuma pessoa, só com sua esposa. Eles se casaram virgens. E ela disse: ninguém sabe disso. Como é que essa moça sabe? Consegue imaginar o que é isso? E ela também nunca tinha contado isso para ninguém. E ela pegou a esposa do pastor, passou a acreditar. E ela contou detalhes sobre o corpo do pastor, detalhes sobre ele, até de coisas que ele falava enquanto dormia. Preste atenção. Eu não preciso dizer para vocês que aquele casamento acabou. A igreja todinha daquele pastor entrou num estado de bancarrota que vocês não têm ideia. Uma palavra, como diz Tiago, pode estragar a vida de uma pessoa para sempre. Sabe quantos anos se passou dessa história? Até que eu fiquei sabendo, isso foi há 20 anos atrás que eu fiquei sabendo. Já tinha se passado 20 anos que isso tinha acontecido. Por que eu fiquei sabendo dessa história? Foi numa mesa, numa comissão, numa associação. O presidente um dia nos chamou e disse o seguinte: irmãos, eu preciso da ajuda de vocês e oração por algo. O que foi?
Há 20 anos atrás aconteceu a história de um pastor e contou toda a história para nós. Foi numa igreja assim, 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 e nós tiramos a credencial desse pastor. E esse pastor foi para um sítio e ficou sozinho. A esposa dele é casada, tem outros filhos, está vivendo a vida dela. Mas eu fui chamado, olha o presidente nos contando. Eu fui chamado há alguns dias na casa de uma senhora com os cabelos todos brancos morrendo de câncer. E essa mulher morrendo de câncer pediu muito para falar com o pastor, mas tinha que ser o presidente da igreja adventista. E eu fui até lá porque eu sou o presidente. Quando eu cheguei lá, a mulher me contou que ela tinha sido a moça que tinha falado aquilo do pastor, a amante, a suposta amante do pastor. E ela contou para o presidente que ela havia inventado toda essa história. Mas como que ela sabia dos detalhes do corpo do pastor? Na ocasião em que ela tinha se apaixonado pelo pastor, ela trabalhava como faxineira dentro do hospital. E o pastor foi internado, prestem atenção, internado para uma cirurgia de apêndice e passou muito mal. E ela era amiga de uma enfermeira. E entrou dentro do quarto junto com a enfermeira, destampou o corpo do pastor e olhou o corpo do pastor todo, durante o tempo em que o pastor estava dentro do hospital em coma. E quando o pastor falava algumas coisas, ela ouviu o que o pastor falou e ela olhou os detalhes do corpo do pastor e guardou. Satanás plantou na cabeça dela 1 ano e ela formulou e acabou com a vida do pastor. E o presidente pegou uma credencial, foi lá no sítiozinho onde o pastor o coitado daquele pastor, o caluniado estava. E ele chegou para ele e falou, junto com uma comitiva dos irmãos: pastor, eu vim aqui te entregar a sua credencial de novo, nós descobrimos que era mentira. Sabe qual foi a resposta do pastor, irmão? O pastor disse assim: vocês me devolvem minha família e meus filhos também? Vocês me devolvem minha reputação? Se vocês não devolverem junto, eu prefiro ficar aqui. E esse pastor, uns dias atrás, eu soube que ele morreu lá naquele lugar. Quem foi a assassina daquele pastor? Não foi só aquela mulher, foram todos que falaram junto. Porque, gente, quando acontece um inferno desse, uma multidão de gente sofre, uma multidão de gente machuca, fica machucado. Meus irmãos, vocês me perdoem ter que falar sobre isso, mas é verdade. Existem muitos lugares que eu tenho muito medo de pregar, mas eu vou igual se me chamam. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu comentei que a vida de quem prega essas verdades é altamente prejudicada. Uma coisa desse tamanho é passada de boca em boca, de forma que apareça o inferno no final. Será que existem danitas no nosso meio? O céu é um lugar tão fabuloso. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. Deus tem mais para a nossa vida. Tem mais coisas para ocupar a nossa mente, para fazer parte do nosso vocabulário, para nós pensarmos a respeito das pessoas. Vamos fazer um exercício? Pense bem da pessoa que mais mal você sabe dela. Imagine isso agora. Sabe o que vai acontecer com você? Teu coração vai se encher de paz. Porque é isso que acontece, gente. Se você não for capaz de abrir a sua boca para trazer paz para a vida de alguém, não abra a sua boca para trazer o inferno para a vida de quem quer que seja. Jesus ama as pessoas pecadoras e miseráveis. Todas aquelas que pecaram horrivelmente, Jesus ama. E Ele tem mais para oferecer para nós. Eu vou pedir uma coisa em nome de Jesus essa manhã. Uma coisa que é muito difícil de fazer. Mas se há alguém em nome de Jesus que falou algo de outra pessoa, ainda que seja verdade, e que não pediu perdão, que peça perdão a Deus agora e corra e peça perdão para a pessoa. Irmãos, olha, eu não sei você, mas eu fui impactado com essa mensagem aqui. Porque parece que essa mensagem é tão atual, irmãos. Nós estamos precisando mais do que nunca.
às vezes calar a nossa boca e ficar quieto e deixar que as coisas se resolvam, entregar nas mãos de Deus. Olha, irmãos, a língua é um perigo. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, capítulo 3, depois você lê na sua casa. Lá começa dizendo assim, que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas aquele que controla a sua língua, ele é uma pessoa madura, uma pessoa que realmente agrada ao Senhor. Eu vou te mostrar aqui agora o que acontece quando alguém fala uma calúnia como essa. Da onde que vem isso, irmãos? Da onde que vem isso? Eu vou te mostrar. Olha só, no mesmo capítulo de Tiago, capítulo 3, o versículo 6, depois o 9 ao 11. Olha só o que a Bíblia diz. A língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Às vezes louva ao Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jogar água doce e amarga? Irmãos, isso aqui é a pura verdade. É o próprio inferno que acende a chama que destrói a vida das pessoas. Através do quê? Da língua dos outros. E, infelizmente, da língua dos cristãos. Da língua do próprio povo de Deus. Olha, irmãos, tem pessoas aqui no YouTube que criam canais, irmãos, para falar mal dos outros. Será que eles não têm o que falar de melhor, irmãos, que a palavra de Deus? Eles não têm um conteúdo para transmitir, vivem fazendo polêmica falando mal dos outros. Irmãos, devemos tomar cuidado até mesmo em seguir essas páginas, porque isso pode alimentar, inflamar ainda mais, certo? Pode fazer com que o nosso coração seja enganado. Por quê? Olha o outro versículo que a Bíblia diz, Provérbios 18, o versículo 17, diz assim, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que venha o outro à sua frente e o questione. Ou seja, toda a história tem dois lados. Olha a história desse homem, irmão, desse pastor, que tristeza. Esse homem foi injustiçado. Ele foi acusado de uma coisa que ele não fez, uma calúnia. Irmãos, isso aqui da cadeia. Isso aqui, irmãos, isso aqui veio do próprio inferno. Destruiu uma família, que coisa triste. Mas que sirva de lição para mim e para você. Sabe por quê? Às vezes a gente é cruel, irmãos. E eu já aprendi uma coisa. Quando a gente aponta o dedo para alguém, muitas vezes é porque a gente quer se sentir mais santo. Entendeu? A gente se acha melhor do que os outros e a gente até agradece a Deus. Deus, obrigado porque eu não sou como aquela pessoa. Obrigado porque eu não cometi aquele pecado. Irmãos, Jesus, ele contou uma parábola falando exatamente disso. A parábola do publicano e do fariseu. O publicano era o cobrador de impostos na época de Roma. Era considerado pela sociedade o pior tipo de gente. Por quê? Eles eram realmente pecadores. Eles roubavam das pessoas, extorquiam as pessoas. Só que a Bíblia diz que quando ele chegou na igreja, no templo, ele não quis nem entrar no templo e ele não quis nem olhar para o alto, porque ele pensou assim, eu não sou digno, eu não sou merecedor. E ele então se arrependeu do que ele fez. E ele falou, Deus, e ele batia no peito e falava, eu não sou digno de olhar para cima, porque eu sou pecador. E aí então Jesus contou que veio o fariseu, o religioso, aquele que estava acostumado a jejuar, conhecia as escrituras, e ele foi lá no meio do templo. E ele batia no peito e falava, graças a Deus, eu não sou como aquele homem, como os pecadores, eu faço jejuns, eu oro, eu dou o dízimo. Irmãos, e aí Jesus falou, sabe qual dos dois foi aceito por Deus? O publicano, aquele cobrador de impostos, porque ele se humilhou na presença do Pai. E aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com a calúnia, sabe? Eu tenho visto isso muito no nosso meio e a gente tem que vigiar isso aqui, a língua, entendeu? Lembra do exemplo de José? José foi caluniado, não foi? Ele foi vendido como escravo pelos irmãos quando ele tinha 17 anos, guarde isso. E ele então foi morar na casa de Potifar, um homem que era o homem abaixo de Faraó. Ele era um homem que trabalhava para Faraó. E José ficou ali trabalhando como um servo, como um escravo, até que a esposa de Potifar quis se deitar com José, mas José não quis, porque era um homem de Deus, um homem de princípios. E ele fugiu, só que ela ficou com as roupas na mão dele. E sabe o que aconteceu? Quando o marido chegou, ela acusou José de ter tentado assediá-la. Irmãos, aquilo foi uma calúnia. Da mesma forma que essa moça aqui, ela foi lá
e viu o pastor naquela situação debilitante, fazendo uma cirurgia, e ela percebeu uma brecha ali. Opa, ela viu o corpo do pastor no momento de fragilidade, irmãos. E aquilo foi uma seta do inimigo. E o inimigo foi soprando na mente dela e de que um dia ela deveria contar esse segredo para os outros. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente fica sabendo de coisas, irmãos, que a gente tem que vigiar. Não tem que passar para ninguém. Não comente com ninguém, nem com a intenção de ajudar, sabe? Porque a gente vem com essa historinha, né? Não, eu tô te contando aí para você orar pelo fulano. Irmãos, isso aí já esconde em nós uma maldade, já esconde uma religiosidade, irmãos. A gente quer dar uma de santo, irmãos. A gente é pior do que aquela pessoa que fez, porque pelo menos aquela pessoa ficou exposto ao pecado dela, mas o nosso não. Irmãos, Deus está vendo. Eu quero ler só mais um versículo aqui para você entender a gravidade. Você viu que a moça lá que fez essa mentira, contou essa calúnia, ela pagou um alto preço, né? Olha só a gravidade, ó, Provérbios capítulo 6, o versículo 16 ao 19. Diz assim, ó: há seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Olha, eu não quero estar nessa lista aqui, irmãos, de pessoas que Deus odeia essas atitudes. A testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando você ouvir uma notícia ruim, quando você ficar sabendo de alguma coisa que alguém contou, ore por essa pessoa. A Bíblia diz assim, que o amor, ele cobre multidão de pecados. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagine que alguém chega para você e conta uma coisa terrível sobre alguém. E aí você demonstra amor. E aí você fala assim, vamos orar por essa pessoa? Nós também temos as nossas falhas, não é verdade? Vamos orar por ela. Irmãos, ali o amor está impedindo uma multidão de pecados que poderia acontecer, sabe? Então, que você possa ter mais amor na sua vida. Não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou apontando para mim, principalmente, porque eu não posso cair nessa cilada. Sabe, irmãos, a gente tem que vigiar muito, a igreja está caindo nessa cilada do diabo, eu tenho percebido isso muito forte, então tome muito cuidado, tá bom? Se você foi edificado com esse vídeo, eu peço agora que você compartilhe, clique aqui no botão compartilhar. Eu sei que muitas pessoas precisam ver uma história como essa, tá certo? Que Deus te abençoe então, te espero no próximo vídeo. Lembre-se sempre que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Um grande abraço. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou impactado com esse vídeo que eu acabei de assistir. Irmãos, esse vídeo tem viralizado em todo o Brasil. As pessoas estão comentando, elas estão impressionadas também de ver a atitude desse menino aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse menino estava tocando violão numa live e ele estava cantando louvores, ele estava evangelizando as pessoas. E de repente chega alguém atrás dele. Irmãos, eu vou dar minha opinião sincera. É claro, eu vou dar minha opinião baseada na Bíblia. E eu vou contar também algo que aconteceu comigo. E eu vou te explicar aqui como nós devemos agir com certos tipos de pessoas. Irmãos, muitas vezes, sabe qual é o nosso problema? A gente ficou religioso demais. E a gente... eu não vou contar agora não. Vamos lá, eu vou dar minha opinião daqui a pouco. Eu quero que você preste atenção, inclusive, irmãos, esse vídeo tem que ser compartilhado, eu vou te explicar por quê. Os cristãos, todo cristão precisa assistir isso aqui, ó, para entender o que esse rapaz fez e como nós devemos agir. Afinal de contas, nós não estamos numa bolha, nós não estamos fora desse mundo. Quando Jesus orou pelos seus discípulos que um dia acreditariam nele, ou seja, Jesus orou por mim, Jesus orou por você que crê nele. Jesus orou lá em João capítulo 17, ele falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Jesus em momento algum quer que a gente fique dentro de uma bolha evangélica, católica, cristã, sei lá. Ele não quer que a gente fique isolado do mundo.
E ele falou ao pai: Pai, eu não quero que o Senhor tire os teus filhos do mundo, mas que os livres do mal. Eu vou colocar para você esse vídeo aqui e depois eu vou dar a minha opinião. Eu quero muito que você ouça o que eu vou te falar. Preste atenção. Quantos pontos de exclamação, né? Quantos porquê existem em você? Certo, mano? Então eu acredito também. Você precisa buscar isso em Deus. Deus, fala comigo. Caleta minha alma, meu coração. É isso aí, galerinha. Vamos dar uma força pra quem tá começando. Toca uma moda. Garçom, manda uma cerveja. Eu sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ele. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Mas até agora antes que eu esqueça os olhos dos lábios daquela mulher. Você é o amor que mexe comigo, que pensa e me deixa assim. Você para, galerinha, curtir e faz eu esquecer da vida feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu fim, galera. Vamos dar um paga que vem. Aí, chegou mais gente. Olha a galera, ó. Agora eu vou cantar esse aqui, ó. Agora pega esse aqui, ó. Presta atenção. Eu não esqueci. Irmãos, eu tive que parar aqui. Eu só quero que você preste atenção numa coisa. Na expressão dessa mulher, né? Eu quero que você preste atenção na expressão. Vou voltar um pouquinho aqui. Na hora que ele começou a cantar o louvor. Presta atenção. Esse aqui, ó. Ó. Pega esse aqui, ó. Eu não esqueci quando me encontrou. Ô, Glória! Eu não esqueci quando me chamou de filho. Glória! Lembro que eu estava ferido. Eu lembro que eu estava batido. É, Senhor. Mas olha eu aqui de novo, Pai. É, Senhor. Frágil de novo. Olha eu aqui de novo. Quem chegou na tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Bateu mais? Estou ouvindo. Não, mas você é bom também. Amém. É Deus. Beijo, galera. Deus abençoe, obrigado por você. Não, vamos cantar dele. Ele é aquele que abriu o mar para o povo de Israel passar. Eu não sei essa, mas eu sei. Ah, eu também não sei não, tô procurando aí. Eu sei. Lá, Eu vamos sei. dar um oizinho. Oi. Olha lá, ó. Oi, meu Ela amigo. canta bem, que Deus se comprou aí, ó. Ó, Deus abençoe. vamos mandar mais uma bem conhecida, só quer cantar música difícil. Essa aqui, ó. Como Zaqueu, vai deixando o coraçãozinho aí. É Deus. o mais alto que eu puder, só pra te ver. Olha, boa bigode, Deus abençoe, mano. E chamar sua atenção para que eu preciso. Ó, calma que eu já vou dar a minha opinião. de ti, Senhor. Beijo. Vai com Deus, obrigado, hein? De ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te servir. Que Deus abençoe a nossa amiga. Olha aí, ó. Deus faz os anjos aí, ó, pra nos abençoar, ó. Entra na minha casa.
Irmãos, vamos lá. Esse vídeo me traz um misto de sentimentos. Até mesmo porque eu já tive experiências parecidas assim, de conviver com pessoas que as pessoas não querem estar por perto. E eu comecei a refletir muito sobre esse vídeo aqui. Primeiro eu vou te explicar uma coisa. O que eu percebi nesse vídeo? Eu percebi um respeito muito grande da parte dele e da parte dela também, dessa garota de programa. Primeiro porque quando ela chegou até ele, é lógico que naquela hora ali, né, ele estava na rua, ele sabia que qualquer tipo de pessoa podia aparecer ali. E inclusive eu quero mandar um abraço aí para esse meu irmão em Cristo, João Igor. Não conhecia ele, mas eu vi que ele está fazendo um trabalho lindo, que inclusive eu assisti um outro vídeo dele no TikTok e ele abraçando um cara, o cara começou a chorar na rua. Irmãos, resumindo, na hora que ela chegou até ele poderia muito bem ter falado assim: olha, eu não canto esse tipo de música, eu não canto música do mundo, o meu violão é consagrado ao Senhor, o meu violão eu só toco louvores nele, eu jamais vou cantar uma música do mundo. Irmãos, e ao mesmo tempo, na hora que ele começou a cantar louvores, ela também respeitou ele, certo? E ela começou a entrar na onda, que inclusive eu vi que sabe louvores também. É claro que essa música do Regis Danese o Brasil inteiro ficou conhecendo, né? O Brasil inteiro conhece. Mas eu vi que ela conhecia uma outra música também e tal. Resumindo, irmãos, vocês repararam na reação dela na hora que ele começou a cantar louvores? Olha, aquele olhar eu conheço porque eu já vi em algumas pessoas. É o olhar, irmãos, mais profundo que você possa imaginar. É o olhar mais triste. É o olhar que fica escancarado o tamanho do vazio no coração daquela pessoa. Aí eu te falo uma coisa, guarda isso aqui que eu vou te falar aqui agora. Irmãos, as pessoas vêm, às vezes na igreja, elas vêm até nós, e muitas vezes o mundo já castigou tanto elas. O diabo já pisoteou, o mundo já maltratou tanto. Aí as pessoas chegam até nós, às vezes querendo ouvir uma palavra, querendo ouvir uma mensagem de conforto, de encorajamento. Simplesmente, sabe assim, que Deus a ama. E lógico, Deus não vai aceitar ela do jeito que... Deus não vai aceitar que ela continue naquela vida. Deus vai mudar a vida dela. Mas, irmãos, o amor de Deus é a essência do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único filho, seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Isso está escrito em João 3, versículo 16. Ou seja, o motivo de Deus ter enviado Jesus até nós foi o amor. E quando Jesus estava aqui, sabe o que ele falou para os discípulos? Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar. Irmãos, eu poderia passar aqui muito tempo falando sobre o que Jesus contou. Ele falou, por exemplo, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas enfim, irmãos, o amor é a base. Inclusive a Bíblia diz que Deus não tem amor, não. Deus é o amor, Deus é o próprio amor. E a encarnação desse amor foi Jesus Cristo. Vamos lá. Como que Jesus agia em relação às pessoas? Aliás, antes de eu contar isso, eu quero contar algo que aconteceu comigo. Você reparou que esse homem, ele tocou música do mundo com ela. Talvez muitos vão pensar assim, nossa, misericórdia. Misericórdia. Irmãos, uma vez eu estava num sítio com algumas pessoas, familiares, eu era o único crente ali naquele meio. E aí tinha um rapaz que ele gostava muito de moda de viola. E ele começou a tocar moda de viola. E ele sabia, eu percebia que ele tinha um respeito muito grande por mim, pelo fato de eu ser pastor, né? Que inclusive, irmãos, infelizmente, né? A gente muitas vezes vê mais um carinho, um respeito fora das igrejas. Eu não estou aqui falando assim que você não tem que ir para a igreja, não estou contra a igreja de forma alguma, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, às vezes a igreja, ela é mais um tribunal do que um hospital. Essa é a verdade. E eu vou contar aqui. Aí, o rapaz tocando lá moda de viola, eu não conheço muito, mas aí ele tocou Milionário Zé Rico. E eu lembrei lá na hora da parte do refrão que eu conhecia aquela parte da música. E eu percebi que ele estava todo assim meio sem jeito, mas ao mesmo tempo a galera estava gostando, ele tocando a moda de viola, né?
E eu cantei com ele o refrão. Irmãos, ele tomou um susto tão grande. Ele tomou um susto, porque ele jamais imaginaria que um pastor cantaria uma moda de viola com ele. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Terminou a música, ele estava tão incomodado, tão assim, constrangido, né? Que ele falou: pastor, eu não sabia que você era tão gente boa assim. Eu não sabia que você era tão legal assim, pastor. Você gosta de moda de viola? Fábio, eu gosto de ouvir assim, mas eu não paro para ouvir, não tem isso aí no meu Spotify, eu não vou ouvir música assim, eu gosto de ouvir louvores, né? Eu deixei claro para ele, eu gosto de ouvir louvores, mas eu conheci a música e realmente a letra da música é muito boa, né? Irmãos, vocês acreditam que aquilo foi uma porta para eu começar a falar de Deus para ele? Irmãos, depois que a gente terminou o momento, ele tomou a cervejinha dele e você acredita que ele veio conversar comigo e ele falou: então, pastor, pô, minha vida tá assim e tal. E a gente começou a falar e eu pude falar do evangelho para ele. Deixa eu te falar uma coisa, quando esse moço tocou essa música do mundo aqui, na verdade, ele estava tirando as barreiras, porque aquela moça, né, que veio falar com ele, assim, que veio cantar com ele, ela já sabia a posição de um evangélico, entendeu? Então, ele veio criar conexão. Guarde isso que eu vou te falar. Ele tocou aquela música do mundo e criou uma conexão. Eu não estou dizendo aqui, guarde isso, eu não estou dizendo que você vai fazer coisas, você vai praticar o pecado para querer agradar todo mundo, que esse, por sinal, é o que muitas igrejas acabaram errando e começaram a fazer muita coisa assim, sabe? Trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, para querer ganhar todos, usando aquele versículo que Paulo disse, né? Eu me fiz fraco para ganhar os fracos, eu me fiz louco para ganhar os loucos. Irmãos, não podemos descartar que Paulo, ele fazia isso com o propósito de evangelizar. E muitos acabaram só trazendo o lado do mundo e não souberam aproveitar para pregar o evangelho. Então, ele fez isso aqui para criar uma conexão em vez de uma barreira. E eu me lembrei que Jesus também, certa vez Jesus ele foi se encontrar com uma mulher num poço, lá em Samaria. O interessante é que Jesus, presta atenção, Jesus falou assim para os discípulos: eu preciso ir até a Judéia, mas antes eu preciso passar por Samaria. Só que, irmão, se a gente olha no mapa, a gente percebe que Samaria não estava no rumo. Sabe assim, quando você coloca ali no Google Maps, né, no GPS, tem como você colocar uma conexão, porque já está no caminho. Mas, irmãos, Samaria não estava no caminho. Isso me mostra, sabe o quê? Jesus foi lá só por causa de uma mulher. Porque ele falou: é necessário que eu vá para Samaria. Quando ele chegou lá no poço, irmãos, Jesus, ele já sabia quem era aquela mulher. E ele sabe o que ele falou com ela? Falou: olha, tem como você me dar um copo d'água? Jesus estava na beirada do poço de Jacó. E ele falou: eu quero um pouco de água. Irmãos, sabe o que Jesus estava querendo fazer? Criar uma conexão com aquela mulher. Sabe quem que era aquela mulher? Aquela mulher já tinha tido 5 maridos. E agora estava morando com um homem que não era o seu marido. Ou seja, uma mulher totalmente desprezada, uma mulher humilhada, sem valor algum para a sociedade. Mas Jesus, ele quis aquela. É impressionante, irmãos, como Deus ele vai em busca da ovelha perdida. Ele vai em busca da ovelha negra da família. Pode reparar nisso. Jesus, ele pega os mais complicados. Jesus começou lá em casa, irmão, na minha família, começou por mim. Por que você acha? Irmãos, eu era da pá virada, eu era torto, eu era assim, nitidamente um pecador. Ninguém dava nada para mim, nem eu acreditava que eu tinha valor. Irmãos, mas Jesus ele gosta de fazer isso, sabe para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, ele disse o seguinte: que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolhe as insignificantes, as desprezíveis, para que ninguém ache que é bom, mas para que todos reconheçam que Deus é poderoso para transformar, que Deus é poderoso para mudar vidas. E aí então Jesus ele pediu água para aquela mulher. Eu me lembro daquele outro exemplo, quando Jesus se deparou com Zaqueu. Irmãos, todo mundo sabia que Zaqueu era corrupto, porque os cobradores de impostos na época de Roma, na maioria deles eram corruptos, eles extorquiam as pessoas. Irmãos, de repente Zaqueu subiu na árvore. Sabe o que Jesus falou? Zaqueu, desce depressa, porque eu quero jantar na sua casa. Oh, meus irmãos, para que Jesus foi falar aquilo? A Bíblia conta que as pessoas se escandalizaram, as pessoas ficaram assim apavoradas. Como é que pode Jesus
o Filho de Deus, né, que ele diz ser, as pessoas pensavam assim: como é que ele pode, esse homem tão santo, jantar na casa de um pecador? Oh, meus irmãos, Jesus ele quebra preconceitos. Jesus ele quebra barreiras no coração e quebra principalmente a religiosidade. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade, tá certo? Guarde isso que eu vou te falar. Não quer dizer que nós vamos aceitar o pecado das pessoas, mas a gente tem que ser estrategista. Jesus falou: vão e façam discípulos. Irmãos, nem todo mundo vai aceitar de prontidão, nem todo mundo vai ter assim uma vidinha certinha. Inclusive, irmãos, todos nós somos pecadores. Depois que você entende que você é pecador, se não fosse a graça de Deus, você estaria no inferno, e que Jesus morreu e foi doído aquela crucificação, ele suou sangue, ele colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele foi chicoteado, maltratado, ele foi furado, irmãos, pelos nossos pecados. Quando você entende isso, você passa a ter mais compaixão em relação aos outros. Por isso, uma coisa que eu sempre peço a Deus: Deus, me dê o olhar de Cristo em relação às pessoas. Irmãos, Jesus, ele jantou na casa de Zaqueu. Sabe o que aconteceu? Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele viu a maneira como Jesus tratou ele. Aquilo constrangeu ele de uma forma tão grande que ele falou: Jesus, eu estou disposto a devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei. Eu não quero mais essa vida. E Jesus falou: hoje houve salvação nessa casa, porque aquilo que estava perdido foi achado. Amém? Então, irmãos, a melhor pregação, sabe qual que é a melhor pregação? É o respeito, é aceitar as diferenças. Irmãos, uma coisa que eu aprendi há muito tempo atrás, graças a Deus, eu aprendi a não ter raiva do pecado dos outros. Irmãos, eu entendi uma coisa: Jesus já deu jeito no pecado. Jesus já pagou o preço lá na cruz. E agora qualquer um que quiser o perdão, Jesus purifica, Jesus perdoa, não importa o quanto a pessoa foi ruim. Teve um dia que eu falei assim, irmãos, Jesus ele perdoou o pior criminoso da época que estava ali crucificado com ele, e aquele homem inaugurou o céu para Deus mostrar o seguinte: se teve jeito para aquele homem, tem jeito para todo mundo. E aí teve uma pessoa que comentou assim, né, nos comentários do vídeo: nossa, mas aí é fácil, né? O homem fez lá, cometeu vários crimes, roubou, sei lá, matou. E aí no último minuto a pessoa se arrepende e vai para o céu. Irmãos, quem comenta isso aí, deixa eu explicar uma coisa. A pessoa não entendeu ainda o quanto ela é pecadora. O quanto, se não for a graça de Deus, ninguém, irmãos, ninguém, nem essa pessoa que comentou, ninguém se salva. Ninguém sobrevive, irmão. Ninguém consegue estar diante de um Deus santo e poderoso, de acordo com a sua própria vida. Irmãos, um pecado que nós tivermos, deixa eu te falar uma coisa aqui, um pecado só que tiver no nosso coração, se em algum momento você mentiu, uma mentirinha, se em algum momento você cobiçou aquilo que não é seu, qualquer coisinha, irmãos, um pecado só já te condena. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus é consumidor. Deus é santo, irmãos, 100% santo, e nele não tem maldade, não tem injustiça, não tem nada. Ou seja, um segundo, 1/1000 de segundo que você estiver diante de um Deus tão santo assim, você é consumido na hora. Irmãos, é por isso que Jesus, que não teve pecado, ele morreu em nosso lugar, porque agora ele é o nosso advogado. Quando nós estivermos diante de Deus, porque isso é uma coisa que não tem como negar, uma hora você vai estar sozinho, você e Deus. E aí, irmãos, não vai ter parente, você pode ter vindo de uma família cristã, família de pastores, de mulheres de oração. Irmãos, nessa hora é sozinho. Eu e você vamos comparecer diante do Senhor. E aí sabe o que vai acontecer? Se você não tiver um advogado ali para te defender, irmãos, infelizmente, você vai para o inferno. É o que a Bíblia diz. Jesus falou lá, o choro não acaba nunca. As pessoas ficam rangendo dentes, irmãos. O fogo não se consome, o verme, ele não morre. É terrível o inferno, irmãos, porque o inferno não foi preparado para o ser humano, foi preparado para Satanás e os seus demônios, é o que a Bíblia diz. Mas, irmãos, aquele que rejeita um presente tão maravilhoso, que é a graça de Deus, através do seu Filho Jesus, irmãos, essa pessoa está fechando a única porta de salvação para ela. E aí então, se você entregar sua vida para Jesus hoje, sabe o que vai acontecer? Você já vai ter a vida eterna agora, hoje mesmo. Sabe o que Jesus falou? Sabe o que ele falou? Aquele que crê em mim passou da morte para a vida e não entrará mais em condenação, mas tem a vida eterna. Ele não vai ter, ele já tem.
Ou seja, irmãos, a barreira que existia entre você e Deus, quando você entrega sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados, naquele momento, irmãos, já não tem mais barreira. E aí sabe o que acontece? O reino de Deus, ele passa a fazer parte da sua vida e o Espírito Santo vem morar no seu coração. E aí, se Deus quiser falar com você, ele levanta alguém, toca um interfone aí na sua casa, Deus pode falar com você, Deus fala através da Bíblia, porque agora já não tem mais barreira, entendeu? Aquilo que te separava já não te separa mais. Glória a Deus, eu quero orar por você daqui a pouco a respeito disso. É hoje, irmãos. Olha, não é à toa que você chegou aqui hoje. Esse vídeo aqui mexeu muito comigo, sabe por quê, irmão? Deixa eu falar uma última coisa aqui. A gente que é evangélico, a gente que é cristão, né? A gente que crê em Jesus, inclusive católicos também, muitos católicos me seguem. E, irmãos, eu não julgo, eu vou te explicar por quê. No céu não vai ter placa de igreja. Não vai ter assim, olha, aqui é o cantinho dos presbiterianos, aqui é o cantinho dos assembleanos, congregação cristã. Irmão, não vai ter nada disso. No céu, irmãos, aliás, na presença, na eternidade com Jesus, só vai ter aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, irmãos, não vai ter essa barreira. E eu sei que muitos católicos, eles não têm mais essa questão de idolatria de imagens, irmãos. Eles não ficam idolatrando o santo mais, porque já entenderam que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não precisa mais de um santo para interceder. Por quê? Os homens, São Paulo, São Pedro, esses homens foram tremendamente usados por Deus, foram chamados por Deus, mas eles mesmos reconheciam que Jesus é o único Salvador. Inclusive até Maria, irmãos, quando estava ali na festa da Galileia, na Caná de Galileia, e Jesus transformou água em vinho, o que Maria falou? Ele disse para todos, olha, façam tudo o que ele mandar. Ou seja, irmãos, pessoas de Deus, Maria foi uma mulher de Deus, uma mulher bem-aventurada, a escolhida por Deus para gerar, né, Jesus. Lógico que foi através do Espírito Santo, mas Deus usou ela. Mas ela morreu, entendeu? Como qualquer outro homem e mulher do passado, homens de Deus, pessoas de Deus, mas morreram. E o túmulo deles está lá, mas Jesus, ele ressuscitou, foi o único que ressuscitou, e a partir dele, a Bíblia diz que agora todos nós podemos ressuscitar também, amém? Todos nós que cremos nele, ressuscitaremos também junto com ele. Se nós sofremos com Cristo aqui, com ele, colheremos muitas bênçãos, muitos galardões, e a glória vai ser ainda maior. E aí eu quero te falar uma última coisa. Irmãos, muitas vezes a gente quer usar as palavras para ganhar as pessoas. Inclusive Jesus falou, vão, preguem o evangelho, esteja pronto para responder o motivo da sua esperança. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Mas, irmãos, muitas vezes nós vamos ganhar sem palavras. Vocês acreditam? Esse rapaz aqui, quando ele agiu com essa moça aqui, ele, na verdade, ele estava conquistando o coração dela. Você viu? Deus tocou, Deus mexeu, aquilo ali, irmãos. Talvez ela foi fazer o programa. Eu não sei a razão pela qual ela está naquela vida. Não cabe a gente saber, não preciso saber, mas eu sei de uma coisa. Ele é um alvo do amor de Deus. Na verdade é ele, né? E sabe o que aconteceu ali, irmãos? Ele ganhou o coração. E a gente precisa tirar essas barreiras primeiro. A gente tem que ter sabedoria. Por isso que eu pedi para você assistir até o final, para você não comentar antes de ouvir tudo isso que eu quero te falar. Eu vou te dar um exemplo aqui. O apóstolo Pedro falou lá em 1 Pedro capítulo 3, ele disse assim, ó, mulheres, ele falou assim, mulheres, vocês que têm maridos que não servem a Deus, que nem creem em Deus, vocês vão ganhar os seus maridos sem palavras, através do seu bom procedimento. Está lá, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, o versículo 1 e o 2. Ele falou, vocês vão conquistar os seus esposos sem palavras, só através de um comportamento amoroso e respeitoso. Entendeu, irmãos? Então, isso aqui é um princípio que não é só para as mulheres, não. Homens também vão ganhar suas esposas. Você vai ganhar os seus parentes, muitas vezes sem palavras, porque as pessoas já sabem da nossa posição, as pessoas já sabem, se nós temos dado um bom testemunho, o nosso próprio testemunho já incomoda, a luz já incomoda as trevas, então elas querem ver na nossa atitude, entendeu? Eu me lembro, esses dias, irmãos, eu estava assistindo um podcast, e um rapaz que é pastor, ele comentou, inclusive ele chorou no testemunho, ele contou o seguinte, que ele sempre pegava muito firme com a filha dele, para ela ir para a igreja, para ler a Bíblia.
que inclusive muitos líderes acabam errando nessa questão, pegam firme demais. E aí sabe o que aconteceu? Ele foi se distanciando da filha, porque cada vez mais ela foi deixando de se interessar pelas coisas de Deus. Quanto mais pressão, mais ela perdia o interesse. Até que um dia, irmãos, ele chegou em casa e ela falou toda feliz: papai, hoje eu quero ir no culto com você. Porque até então ela não queria ir no culto. Irmãos, ele ficou numa alegria tão grande. Ele falou: nossa, louvado seja Deus, eu estou conseguindo fazer meu papel de pai. Só que aí a esposa dele chegou para ele e falou assim: o meu bem, eu preciso te falar uma coisa aqui. Ela falou que queria ir no culto só para ver se ela ganhava o seu coração. Porque ela quer passar, na verdade, um tempo com você. Ela quer ficar um tempo com você e ela está sentindo muita saudade de você, muita carência. Irmãos, na hora que ele contou isso, ele começou a chorar. E ele começou a perceber que ele estava mais preocupado em cumprir uma regra, em pregar, em discipular, do que em conquistar o coração dela. Entendeu? Olha, isso é muito forte, porque é uma coisa que eu tenho pedido a Deus e que você possa pedir também, você pai e mãe. Ganhe o coração do seu filho. Faça coisas que você talvez não faria. Coisas saudáveis, irmãos. Sabe, o que esse moço fez? Ele tocou a música do mundo. Irmãos, você acha que Deus está ligando para isso, irmãos? Deus está preocupado com o coração daquela alma ali, ó. Aquela alma perdida, ferida, machucada. Quantas dores. Aquele olhar tem muito significado profundo, irmãos. Sabe? E às vezes a gente se preocupa com pouca coisa. E Jesus mesmo falou: olha, vocês ficam colhendo um mosquitinho, mas vocês estão engolindo um camelo. Irmãos, a gente às vezes fica tão preso a poucas coisas, sabe? E a gente aceita coisas terríveis, irmãos. Então, só para finalizar, né? Toda vez eu converso muito, né, irmãos? Mineiro fala demais, né? Mas se você chegou até aqui, eu creio que você está se identificando com essa mensagem. Eu vou contar um último testemunho, rapidinho. Uns primos meus, eles estavam muito assim incomodados, né? Porque eu estava indo na igreja, né? Estava buscando a Deus. E aí a minha prima falou assim: eu duvido que você vá no show hoje com a gente. E eu falei: qual show? E ela falou: Nat Roots. Era um show de reggae, né? Um show de banda de reggae que inclusive eu gostava demais quando eu era do mundo. E a primeiro momento, irmãos, eu pensei: eu não vou não faz sentido, já não faz parte mais da minha vida. Mas eu pensei: eu quero ganhar eles, eu quero ganhar o coração deles. E eu falei: eu vou então. Na hora ela assustou, né? Tipo assim, como assim você vai? Eu falei: não, eu vou com vocês. Que horas que é o show? Não, vamos junto, vamos lá. Irmãos, eu fui no show. Chegamos lá, começou a tocar as músicas, tudo, que inclusive eu conhecia várias. Mas assim, irmãos, eu confesso pra vocês, já não faz parte mais da minha vida aquilo ali, sabe? Então, eu fiquei lá mais pra tentar ganhar o coração, mais pra tentar evangelizar. Mas aí acabou ficando chato o clima, porque eles estavam dançando, um cheirão, irmão, um cheirão assim de maconha, pra ser sincero. Um cheiro forte ali, no meio da multidão e tal. E aí, eles ficaram incomodados comigo, porque eu não estava dançando. Às vezes eu ficava assim de braço cruzado, às vezes eu ficava normal. Irmãos, é porque não fazia parte da minha vida aquilo mais. E ao mesmo tempo, irmãos, que eles ficaram incomodados comigo, eu também ficava incomodado de estar lá. Resumindo, não foi bom para ninguém. Estragou a festa, vamos assim dizer. E ali eu aprendi uma lição também, sabe? A gente, para ganhar o coração das pessoas, a gente tem que ter muita sabedoria. E a partir daquele dia eu entendi. Eu não preciso também fazer tudo também, sabe? Por mais que não fosse pecado. Eu estava lá assim, ó, parado, não dancei, não envolvi, não demonstrei que... Eu demonstrei uma mudança. Eu estava mudado. Deus mudou mesmo a minha vida, entendeu? Mas, irmãos, eu percebi que não teve frutos. Então, que você possa pedir a Deus esse discernimento. Porque tem coisas também que não vai dar frutos. Aquilo que você vai tentar fazer não vai dar certo. Seja estratégico, mas ande na direção do Espírito Santo, tá bom? Glória a Deus. E agora eu quero orar por você que chegou até aqui. Como eu já te falei, irmãos, diante do Senhor, de um Deus tão santo, nós precisamos de um advogado. E o único que pode defender a nossa causa é o nosso advogado justo e fiel, Jesus Cristo. Amém? Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E quando a gente vier diante de Deus, Jesus vai falar: eu paguei o preço por ele. Pode deixar ele entrar, Pai. Pode deixar, porque eu já paguei por ele. Olha aqui, ó, as marcas dos pregos, dos cravos. Irmãos, e aí nós vamos entrar, porque Deus ele olha já para nós quando nós temos Jesus. Ele olha para nós, ele não vê pecado. Ele vê o que o Filho
dele fez por nós, amém? Então ele vê o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, e é isso que vai fazer a diferença. Esse é o passaporte para a eternidade, é você ter o sangue do Cordeiro sobre você, sobre o sangue de Jesus sobre você, tá bom? Vamos orar, feche os seus olhos, eu quero orar por você agora, mas eu quero que você abra também o seu coração e no final compartilhe com o máximo de pessoas, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença nesse momento e eu quero Te agradecer, Pai, por essa presença que já está aqui no nosso meio. Deus, obrigado porque o Senhor quebra barreiras, preconceitos. Quantas vezes, meu Pai, nós somos religiosos demais, assim como aquela parábola do bom samaritano, o levita, o sacerdote, eles não pararam para ajudar aquele homem caído na estrada, porque provavelmente eles estavam atrasados para o culto. Talvez eles estivessem tão preocupados com as suas tarefas religiosas que deixaram o mais principal de lado, o amor, a graça, a compaixão. Ó Deus, que o Senhor coloque esse amor forte no nosso coração pelos pecadores, que o Senhor alcance as pessoas, Pai, através de nós, porque a Tua palavra diz que nós somos embaixadores do céu, como se o próprio Senhor estivesse clamando através de nós. Reconcilie-se comigo. Oh Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas agora que estão me ouvindo, que estão desviadas, afastadas, mas que foram tocadas por aquele testemunho. Deus, eu Te peço, salva, Pai, os perdidos, escreve o nosso nome no livro da vida. Essa pessoa agora, Pai, está arrependida dos seus pecados e ela está confessando com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro em concordância com ela agora. E você que está me ouvindo aqui, meu irmão e minha irmã, faça essa oração junto comigo agora. Faça em voz alta, pode orar baixo, mas ore de todo o coração. Ore assim comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração neste momento e eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas e escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados e que ressuscitou ao terceiro dia, e agora eu creio em Ti. E eu Te peço que eu possa também ser salvo, ressuscitado junto contigo. Eu quero estar contigo, Jesus, todos os dias da minha vida. Me ajude, me fortaleça e me ajude a encontrar uma igreja que pregue realmente a palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, olha, se vocês oraram de todo o coração, se vocês realmente se arrependeram dos seus pecados e entenderam que só Jesus pode salvá-los, eu convido vocês a estarem comigo aqui todo dia. Eu tenho trazido ensinamentos da palavra na oração da manhã às 5 horas da manhã, a oração da noite às 6 horas e todo dia às 2:30 da tarde. Eu trago mensagens variadas, tá bom? Mas não deixe de procurar uma igreja, Deus vai direcionar você. E sempre agora consulte ao Senhor, porque agora não vai ser feita mais a tua vontade, mas a vontade de Deus, tá bom? Não deixe que nada te tire desse caminho, mas que você possa estar com Jesus todos os dias da sua vida. Deus abençoe. Não se esqueça, compartilhe agora, clique no botão compartilhar, envie para o máximo de pessoas, tá bom? Um grande abraço.